Hoje a gente vai conversar um pouquinho. Já está ali? Tá. Ah, tá. 2 partes. E se alguém viu a chamada na internet, eu comecei falando do Código Civil. Para você se inteirar rapidinho, o Código Civil cuida das relações entre pessoas, coisas e da relação com tudo que tem na vida cotidiana, tá? Esse é o Código Civil. E tem um artigo lá no 476, fala assim: nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. Em resumo, é assim: se você não cumprir sua parte, você não pode cobrar do outro. Resumido. Vai mais além, mas é assim para você entender que é mais fácil. Então não tem como você cobrar de ninguém aquilo que você não cumpriu uma vez que fechou um compromisso com ele. Assinou um contrato só de boca. Entendeu isso? Tá claro, simples assim? Não vou falar de direito hoje aqui. É a introdução para a gente poder começar a entender. Todo mundo conhece as 10 pragas do Egito? Parou para ler com atenção elas? Já viu que coisa terrível que foi aquela situação? Coisa terrível. A gente tem em resumo assim: a água em sangue, as rãs, piolhos, moscas, pestilência nos animais e morte, úlcera nos egípcios, granizo, gafanhoto e escuridão total. 9. Até aí, Deus livrou o povo dele de tudo isso. Sabe disso, né? Acontecia com os egípcios e não acontecia com o judeu, com o povo de Deus. Tudo isso aí aconteceu. Enquanto os egípcios estavam na mais pura escuridão, não havia escuridão. Glória a Deus. Não havia escuridão no povo de Deus. Mas a 10ª e decisiva praga, todo mundo se lembra? A morte dos primogênitos. Glória a Deus. Terrível. Porque era homens e animais. Não ia poupar. Não ia separar. A última e decisiva seria terrível. Como foi? Todos conhecem essa passagem? Todos conhecem? Então vamos lá. Como é que foi? Lá em Êxodo 12:5 fala assim: o cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Dá um pulinho, final do versículo: a congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras. Sabe o que é ombreiras? As laterais da porta. Tá? E na verga da porta, parte de cima. Nas casas em que o comerem. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Lembra do começo da nossa conversa? A gente não pode exigir do outro se não cumprir a nossa parte. Deus ele protegeu nas anteriores, nas 9 anteriores, não é? Não teve nenhum problema. Nessa seria tão violenta para que o faraó percebesse que ele não tinha poder nenhum e que nenhum dos deuses do Egito funcionavam. Os primogênitos, inclusive dele, morreu. Mas o povo de Deus estava protegido se fizesse a parte deles. Qual era a parte deles? Sacrificar e passar o sangue na porta. A parte deles. Deus ele falou assim: eu vendo o sangue, vou passar por cima e está tudo bem. A parte que cabia ao povo de Deus era só sacrificar e passar o sangue na porta. O resto Deus continuou fazendo, como fez. E logo depois nós sabemos de toda a história. O povo foi até falar assim: ó, vai embora, vai embora, não fica aqui não, vai embora. O faraó, vai embora.
não falou pelo amor de Deus, porque ele não acreditava em Deus, mas vai embora. Foi uma situação terrível, não foi? Só que a parte de Deus ele fez. E a parte do povo, ele também fez. E aí continua um pouquinho mais. Todo mundo sabe a queda de Jericó? As muralhas de Jericó? Já pararam para dar uma lida naquela passagem? Só para você ter uma noção, os estudiosos e tudo mais, arqueólogos, eu adoro arqueologia bíblica, eles têm que os muros de Jericó passavam 2 carruagens, uma ao lado da outra, folgada. Os muros eram da largura de uma rua. Só para você entender a espessura e o poder desse negócio. Não era uma marreta e nem picareta que colocava abaixo. Entendeu isso? Por isso que tinha gente que morava até no muro. Quem é aquela que ajudou mesmo? Raabe morava no muro. A casa era construída pendurada. Mas não é isso que nós vamos falar. Olha como é que foi a história. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Rodava em volta da cidade uma vez só, 6 dias seguidos. Aí você fica imaginando, né? O pessoal que estava em cima do muro, o pessoal da cidade, é tudo doido, fica rodando em volta do negócio, e volta num dia, depois volta no outro e volta de novo. É tudo doido. Aí continua. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. No 7º dia, 7 voltas. Agora então ficou louco de vez, porque antes era uma só, agora são 7. Sem fazer nada. Eles não fizeram nada. Não jogaram uma pedra, não deram um chute no muro, fizeram isso daí. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente, fila. Mas não é isso que interessa. O que o povo de Deus tinha que fazer? Rodear a cidade sem fazer nada. E depois, quando ouvisse a buzina, gritar que nem doido. O muro caiu sozinho. A parte de Deus ele fez. A parte do povo também foi feito. Ainda que parecesse muito esquisito e muito doido. Porque afinal de contas, na guerra você tem que guerrear e não ficar passeando em volta do lugar. Está conseguindo entender o raciocínio? A gente não pode exigir de Deus nada se nós não fizermos a nossa parte. E aí continua. A pesca maravilhosa. Todo mundo conhece a passagem? Ah, que maravilha. Multiplicação. Todo mundo gosta de multiplicação, né? A minha menina Olivia está ali em cima. Se falar de tabuada, ela arrepia. Multiplicação todo mundo gosta, porque de 1 eu vou ter 2 e 4. E ai, que maravilha, que coisa. Nessa passagem foi assim. Jesus, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, vai para o mar, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ele voltou para o mar, lançou a rede, e fazendo assim colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, quase afundou de tão cheio. Deus fez a parte dele, não fez? Multiplicou o peixe assim a ponto de quase afundar o barco de tanto peixe. E a parte dos pescadores foi o quê? Volta para lá e faz o seu serviço. Vai lá, faz a sua parte. Porque o peixe não ia pular na praia. Eles tinham que entrar no mar e jogar rede.
fizeram. A parte de Deus ele cumpriu, a parte do Senhor ele fez. E a parte dos homens, a parte do povo de Deus também foi feita. Funcionou, não funcionou? Pois é, funcionou, glória a Deus. Multiplicação de pães e peixes. Ah, maravilha, multiplicação de novo. Eu gosto de multiplicação. Todo mundo conhece a passagem? Famosa, conhecida, fala assim: e já o dia começava a declinar, então, chegando-se a ele e os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dá-lhes voz de comer. E eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Numa outra passagem fala assim: sem contar mulheres e crianças. Então, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 e 50, grupinhos de 50 e 50. Tá? E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que sobejou, do que sobrou, 12 alcofas, 12 cestos de pedaços. Daquele pequeno número de coisa, pequeno, 5.000 só homens comeram, sem contar as mulheres e crianças. E ainda sobrou. O que é que o povo de Deus teve que fazer nessa parte? Entregar o pão e o peixe e se organizar e sentar de 50 em 50. A parte de Deus ele fez, multiplicou incontável tanto que sobrou. E a parte do homem, que cabe ao homem, eles fizeram. Colocou na mão do Senhor e se organizou. Meu irmão, minha irmã, tem inúmeras passagens que nos ensinam isso. Mas eu vou parar por aí, porque senão nós íamos passar aqui dias e dias falando dessa situação. Todo mundo conhece Deuteronômio 28? Conhece? As bênçãos da obediência? Essa parte foi muito massacrada, vou falar assim, na época, no auge da teologia da prosperidade, porque essa daí é a prosperidade total do homem sobre a terra. Foi uma grande confusão isso. Deus ele pode fazer, não é uma lista taxativa, não é uma lista que encerra tudo o que Deus pode fazer, não. É um exemplo do que pode Deus fazer pelo homem. Está com a Bíblia aí? Abre ela aí. Deuteronômio 28, 3. Eu vou ler. Se você não está com a Bíblia, abre no celular. Fala assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Oh, que beleza! Está indo bem até agora, não está? O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como um povo santo, como te tem jurado quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão e invocarão sobre ti o nome do Senhor e terão temor de ti. Ah, isso é uma beleza. Todo mundo vai ter medo de nós. E todos os povos da terra, versículo 11. E o Senhor te dará abundância dos bens, do fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Para por aí.
Vale a pena fechar um contrato com Deus, não vale? Glória a Deus. Essa lista não é exaustiva, não é taxativa, não é o final. São só alguns exemplos do que Deus pode fazer, tá? Para o povo de Deus. Mas não é isso que nos interessa num compromisso com o Senhor. Não é isso. Isso Deus pode fazer e faz. Isso Deus altera, transforma, muda. Ele faz, Ele pode fazer isso de um dia para o outro. Você acredita nisso? Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas com a simples palavra. Ele não saiu nem do trono, não pegou nenhuma colher de pedreiro, nenhuma máquina. Ele só falou assim, faça-se, faça-se, faça-se. E foi sendo feito. Esse é o Deus que a gente serve. Simples assim. Deus é totalmente simples. E nos queria desde o começo da história, juntinho dele, para passear no jardim com ele e conversar. Sentar no banquinho e olhar as flores. Esse era o plano de Deus. Nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que não deu muito certo. Não por parte de Deus, mas por parte do homem. Que acabou aceitando uma oferta ruim e fechou um contrato com outro. O mundo está assim hoje por conta disso. Tudo isso daqui é só para a gente ter uma noção. Essa parte aqui fala do mundo material. Só que nós não temos a nossa casa eterna nesse mundo material. Nós passamos por aqui e vamos morar em outro endereço. Não é assim? Todo mundo sabe disso? O plano de Deus é que todos se salvem para morar com Ele no céu. Esse é o plano. Só que tem um detalhe. Aquilo que cabe a nós, Deus não vai fazer. E não adianta. Eu falo isso há muito tempo. Tudo que é nossa responsabilidade, tudo que cabe a nós no compromisso com Deus, a nossa parte, Deus não vai fazer. Ele ajuda, mas Ele não vai fazer. Não foi Jesus quem jogou a rede. Não foi o Senhor quem saiu gritando depois da buzina. Prestou atenção nas leituras? O que cabe a nós, nós temos que fazer. Tudo o que é a nossa parte, é nós. E aí vem um detalhe. Essa passagem, olha, nesses últimos dias, tem vindo martelado em minha cabeça a morada no céu, a salvação, o perdão, a volta do Senhor. Porque tudo que a gente está vendo confirma exatamente o que está na palavra. Não precisa nem ser crente para saber que a coisa está acontecendo como está escrito. Outro dia recebi uma foto de uma pessoa que jamais eu imaginei que sequer lia a Bíblia. Ele falou assim, olha, o mundo tem que tomar cuidado, porque o que está na Bíblia está acontecendo. Eu fiquei surpreso com isso, falei, meu pai, até ele já percebeu, então todo mundo está percebendo. E isso tem batido, então tem vindo e voltado. Jesus declarou uma coisa extraordinária. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu sempre pergunto, depois que eu leio isso, Jesus está onde? Onde está Jesus? Está no céu. Jesus está no céu. Isso aí ele confirma que ele nos quer no céu, com ele. E ele foi lá para preparar tudo isso para nós. Que coisa extraordinária. Que coisa gloriosa. Coisa maravilhosa. Ele está falando do quê? Da salvação e do céu. Ele estava falando da morada eterna. Daquilo que é o plano de Deus para todos nós. E para todo mundo que está aqui, que está ouvindo e assistindo. O plano de Deus é todos nós morarmos no céu. É isso que Ele quer. Mas tem uma parte. Tem uma parte, como todo o que nós estamos falando isso, tem a nossa parte. Deus já está fazendo a parte dele. Há tempos. Há tempos. Para nós é assim. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Para ir para o céu precisa do quê? Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte.
O céu está lá, o Senhor está preparando morada para todos nós, mas a nossa parte é crer. Quer confirmar de novo? Olha lá. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Vamos outra vez? Vamos outra vez? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê nisso? Quando a gente aprende quem é o Senhor, o poder do Senhor, a majestade de Deus, a glória de Deus, quando lê essa palavra, quando ouve essa palavra, fica descansado. Ou seja, mesmo que eu morra, eu viverei, porque é a palavra que Deus deu e garante. Então, nós vamos temer o quê? Ter medo de quem? Se nós cremos no Senhor, realmente crer não é assim, você crê em Deus, tem essa passagem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Meu irmão, minha irmã, a nossa parte é crer no Senhor, amar ao Senhor, viver com o Senhor, fazer o que Ele tem falado. Na Bíblia é o geral, mas você já teve palavra de Deus particular, não teve? Deus já não mandou fazer uma coisa ou outra particular? Vou fechar os olhos. Deus já não falou, ora mais, lê mais a Bíblia, vai mais à igreja, fala mais do amor de Deus. Vou abrir os olhos. Já não falou isso em particular com você? Quando você estava orando, quando estava lendo a Bíblia, quando estava no culto? A Bíblia fala o geral. E quando nós firmamos o compromisso com Deus, a nossa parte nós temos que fazer, porque Ele não vai fazer. Então tranquiliza o coração, porque a parte dele já foi feita e Ele fez com perfeição. E continua fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo poder e autoridade, o mesmo milagre que aconteceu no Egito, acontece hoje ainda. Ele não vai mais fazer isso, porque o plano de Deus é que todos se convertam e sejam salvos. Então Ele não vai mandar mais rã, mosca, piolho, não vai mais mandar isso. Não vai. Só que Jesus falou assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Não é assim? E aí nós acabamos pensando assim, nossa, eu vou ter que atravessar o oceano para ir, eu vou ter que ir para outro país. Não, às vezes o seu parente que mora parede e meia com você não conhece Jesus. Às vezes o seu amigo, já de muito tempo, não conhece Jesus. Fazer missões é levar o nome do Senhor aonde não tem ainda. E nós pensamos sempre, nossa, eu vou lá para Budapeste. Se o nosso irmão, de repente, de família, não conhece ainda. Meu irmão, minha irmã, a nossa parte é levar o nome do Senhor. O convencer é do Espírito Santo. Você não tem que convencer ninguém, até porque não temos esse poder. É só falar do amor do Senhor que Ele deu à sua vida. Que Ele colocou sobre a sua vida. Tudo o que Ele fez. Mas não precisa falar assim, eu não tinha carro, agora eu tenho carro. Eu não tinha casa, agora eu tenho casa. Eu não tinha conta no banco, agora eu tenho conta no banco. Não é isso que interessa. O que interessa é assim, eu vivi amargurado, triste, desolado, e Deus mostrou a alegria da luz de Cristo. Deus, Ele falou assim, Ele me quer junto dEle, até no céu. É isso que conta. Não é o que se tem aqui, porque aqui vai ficar tudo. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Essa nossa parte nós temos que cumprir. O crer no Senhor, como eu comecei falando, não é assim, não, eu creio sim. Mas qualquer coisa nos tira do sério e do centro, que é Cristo. Qualquer coisinha. O exemplo mais simples que eu falo é, você bate o dedinho direito no pé da mesa da cozinha. Você fala assim, Senhor. Ou você fala assim, pi, 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 pi. Vou fechar os olhos, não precisa falar nada não. O que é que nós falamos? Eu aprendi uma coisa fantástica. A primeira coisa que Deus muda em nós é o vocabulário.
Sem obrigação nenhuma. Ninguém fala assim, você precisa parar de falar essas coisas, hein? Deus vai tirando aquilo que não serve. Ele vai tirando. E quando você percebe, nossa, eu nem falo mais isso, eu nem sei mais o que é isso, nem sei como se fala. Meu irmão, minha irmã, a parte que cabe a nós, Deus não vai fazer. É isso que eu quero que você pense hoje. Na palavra de Deus tem maravilha e milagre, tem coisa extraordinária registrada. Tem coisa que nem foi registrada. A própria palavra fala que os milagres de Jesus não foram todos registrados, porque senão não teria livro suficiente para isso. Olha que coisa gloriosa, então. Então aquela lista que nós lemos de Deuteronômio é só o começo. É só um tico. Mas o que cabe a nós, nós é que temos que fazer. E Deus pediu para você fazer o quê? Aí tem aquelas coisas que aparecem por aí assim. Não é aquilo. Deus é muito simples e tranquilo. E jamais, jamais o Espírito Santo de Deus coloca você em situação de vergonha. Jamais. Porque não é isso o plano dele. Eu falo sempre uma coisa. Aproveita a fila de banco, fila de mercado para pregar. Porque lá todo mundo está reclamando. Viu o preço do negócio? Fui na feira hoje, meu pai, como está caro? Hã? Gasolina? O que é isso? Deus, ele vai continuar cuidando independente do preço das coisas, viu? Se você crê e serve ao Senhor, ele vai continuar cuidando. E aí você aproveita esse momento e fala assim, olha, a coisa pode estar complicada, esquisita nesse mundo, mas Deus continua fazendo milagre. Ele faz na minha vida, até ontem não poderia vir, hoje eu estou aqui. É isso que nós temos que falar. É isso que nós temos que colocar. Porque é isso que faz diferença. Não é o que você tem, é o que Deus tem para te dar. E eu não estou falando de coisa material, porque senão é muito pequeno. Nós transformamos Deus num banco, num financiador, numa coisa muito pequena. Deus, ele criou todas as coisas, inclusive o céu, para que todos nós, e você que está assistindo, para a gente morar eternamente. Esse é Deus. Esse é Deus. E ele nos ama incondicionalmente. Ainda que a gente faça umas bobeiras, ele continua nos amando, aí ajuda, limpa, lava, coloca a roupa nova, vamos lá de novo. Ele continua fazendo isso. Esse é o Deus que a gente serve. Só que o que cabe a nós, ele não vai fazer. Amém? A oração, nós é que temos que fazer. Ler a Bíblia, nós é que temos que fazer. Perdoar, aí eu vou fechar os olhos. Perdoar o próximo total, nós é que temos que fazer. E o perdão, ele apaga todas as coisas. A gente não lembra mais do que a pessoa fez. Ou nós não perdoamos. A gente fez só metade.